Olá, meus amores! A gente já tá na nossa terceira aula e eu tô muito feliz de gravar essas aulas pra vocês. Eu gosto muito de fazer isso. Enfim, e hoje a gente vai falar sobre duas coisas. Hoje a gente vai falar sobre o passado, ok? El pretérito perfecto simple, que é o passado, vamos dizer assim, mais básico, mais simples do espanhol. E a gente vai falar também sobre como você pode falar a tua idade. Primeiro a gente vai falar sobre como você pode falar a tua idade, porque a gente utiliza verbos no presente, né, obviamente. Então eu gostaria já de linkar com a aula de ontem. E depois a gente vai ver sobre como utilizar o pretérito perfecto simple e algumas conjugações de verbos regulares em espanhol. Bom, bora começar. Primeiro, como você pode falar a tua idade em espanhol? É muito simples, você vai utilizar o verbo tener no presente indicativo e depois vai falar a tua idade. Por exemplo, tengo 19 años. Yo tengo 19 años. Tú tienes 20 años, 30 años, 40 años. Ok? Vamos utilizar a conjugação do verbo tener no presente indicativo. Yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos y ustedes tienen, mas o número da tua idade, né? Eu vou deixar aqui na descrição os números, ok? 1, 2, 3, 4, até uns 50, porque senão fica realmente muita coisa. Mas enfim, vou deixar alguns números aqui na descrição. Tudo bem? Então, verbo tener mais um número. Eu tenho 19 anos, tu tienes 20 anos. Ou normalmente você pode até omitir a palavra anos e falar, eu tenho 19. Por exemplo, ¿cuántos años tienes? Tengo 19, tengo 18. Ok, já vimos como você pode falar a tua idade em espanhol. Agora vamos ver o pretérito perfecto simple. O pretérito perfecto simple é utilizado para falar de um passado que já acabou, que não tem nenhuma relação com o presente. Ah, Maria, mas tem um passado que tem relação com o presente que ainda não acabou? Então, se você já estudou um outro idioma como o inglês, essa definição não é tão estranha para você. Mas no espanhol a gente tem um passado que tem relação com o presente. A gente vai falar um pouquinho dele mais tarde, ok? Então, por exemplo, ayer fui a la iglesia. Ayer fui a la iglesia. Vejamos que ontem eu fui à igreja, não tem nenhuma relação com o presente, é um passado que já acabou. Você pode utilizar o pretérito perfecto simple para essas situações, ok? Então, ayer fui a la iglesia, ontem eu fui à igreja. Eu vejo que muitos alunos meus ficam com dúvida do verbo ir, ok? E sim, é o mesmo que o português no passado. Fui. Ayer fui a la iglesia, ontem eu fui à igreja. Ele pode ser utilizado com marcadores temporais que indicam passado, como ayer, ayer por la noche ou anoche. Inclusive, é bom ressaltar que anoche não significa hoje à noite, e sim significa ontem à noite. Anoche significa ayer por la noche. Outros marcadores temporais, anteayer, ayer por la mañana, semana passada, enfim, são vários. Detalhe. Tanto o pretérito perfecto simple como o composto são traduzidos da mesma forma para o português. Porque no português a gente só tem um, no espanhol a gente tem dois. Mas no espanhol tem sim a diferença. He comido e comió a gente traduz da mesma forma, mas no espanhol tem essa diferença. Se vocês quiserem, mais tarde eu faço um vídeo só falando do pretérito perfecto composto, que para mim é algo mais avançado, não é tanto para a pessoa que está inicialmente estudando espanhol. Tudo bem? Mas lembre-se que tem sim a sua diferença. Agora, vamos lá para a conjugação dos verbos regulares. Só recapitulando que eu falei sobre os verbos regulares na semana passada, não, perdão, na aula passada, que são aqueles verbos em que a gente não muda o radical na hora de conjugar. E o bom, vamos dizer assim, deles é que todos os verbos regulares terminados em ar vão terminar da mesma forma, assim como os terminados em er e os terminados em ir, ok? Então, vamos lá para a conjugação. Começando com o verbo cantar. Cantar, ok? Yo canté, tú cantaste, él, ella, usted cantó, nosotros cantamos, vosotros cantasteis, ellos y ustedes cantaron, ok? Não se confunda na hora de pronunciar. Por mais que tenha um acento no yo canté,
o E ele não vai ser aberto, não vai ser eu canté, vai ser eu cantei. Um outro exemplo de conjugação aqui de verbo regular terminado em ar é eu trabajé, tú trabajaste, él trabajó, nosotros trabajamos, vosotros trabajasteis, ellos y ustedes trabajaram. Então, veja que trabalhar, sendo um verbo regular terminado em ar, termina da mesma forma que cantar. Eu trabajé, eu cantei. Tu trabajaste, tu cantaste. Ok? Agora, um verbo regular terminado em er, por exemplo, beber. Eu bebi, tu bebiste, él, ella o usted bebió, nosotros bebimos, vosotros bebisteis, ellos y ustedes bebieron. Agora, vamos conjugar um verbo regular terminado em ir. Por exemplo, o verbo vivir. Eu vivi, tu viviste, él, ella o usted vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ellos, ellas, ustedes vivieron. Só para dar mais um exemplo aqui para vocês de um verbo regular terminado em ir, como o verbo escrever. Eu escrevi, tú escribiste, él, ella o usted escribió, nosotros escribimos, vosotros escribisteis, ellos, ellas e ustedes escrevieron. Mais uma vez, a gente nota que é um verbo regular, pois eles terminam da mesma forma. Veja bem, ó, vivir e escrever. Eu vivi, eu escrevi. Tu viviste, tu escreviste. Então foi isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Uma dica que eu deixo pra vocês, mais uma vez, eu não concordo com esse negócio de fazer listinha, mas se você aprender dessa forma, tudo bem. É bom sim que você anote as conjugações que você viu, mas não que você fique repetidamente escrevendo somente aquilo. O que eu recomendo que você faça é que você pratique, escreva uma frase aqui nos comentários, utilizando algum verbo conjugado que você aprendeu hoje, ok? E não se esqueça, gente, de sempre manter em contato com o espanhol, que é o fundamental para vocês aprenderem. Nos vemos mañana, ok? Hasta mañana, un beso, chao.